A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal de estudo bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Hoje nosso estudo será na lição bíblica da Escola Dominical, lição 2. Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Neste quarto trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Esse é o nosso quarto trimestre de 2021. A lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Nossa lição ela tem sua leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 a 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 4 e 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 9 ao 11. O objetivo geral da nossa lição, conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivo específico, elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, dividido com 3 subpontos. Segundo ponto, perseguição contra a igreja de Cristo, com 3 subpontos também. Terceiro ponto, quando o sistema se revolta contra a igreja, com 3 subpontos. E a conclusão. Nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 a 3. E também Saulo consentiu a morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 4 e 5. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Veja que ele recebeu carta dos anciões, né, para ir a Damasco e prender os crentes lá em Jerusalém e castigar todos eles. Veja como era a mentalidade de Saulo antes da conversão. Atos 26, versículo 9 a 11. Bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Veja, ele achava que contra o nome de Jesus ele devia fazer muitos atos, né? O que também fiz em Jerusalém. Veja que ele fez. E havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Veja, ele recebeu o poder dos sacerdotes, né, para o quê? Para prender os crentes. Aí vai dizer, encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra ele. Veja, além de prender, matava e ainda dava voto contra. Veja como era a mente de Saulo antes da conversão. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Veja que a perseguição que ele fez foi muito grande. Ele recebeu carta, recebeu poder dos sacerdotes para ir perseguir os crentes, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. O texto ora vai dizer, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. Verdade e prática vai dizer assim, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história, cara, desde o seu nascimento, desde o seu início, que a igreja ela não se iniciou em Atos dos Apóstolos, ela iniciou-se lá, né, no deserto, iniciou-se lá em Abraão, quando Deus separou Abraão, que diz que ele seria pai de uma grande nação, e aquela grande nação era quem ia representar Deus na terra. Então ela já vem começando desde ali, desde Abraão, que já é o início da igreja, até os dias atuais, né? Não foi só em Atos dos Apóstolos que ela iniciou, não, porque Deus ele separou um povo para ele, e esse povo queria representar ele na terra, que ia pregar o evangelho na terra, esse povo. Mas só como esse povo rejeitou Jesus, a igreja foi inserida no lugar deles, e hoje a igreja é quem prega o evangelho por todo mundo. A nossa lição, o seu primeiro ponto é Saulo de Tarso, o perseguidor. Mas antes, temos aqui também, olha, uma dica literária. N.T. Wright, Paulo, uma biografia.
Aqui o escritor vai falar tudo a respeito de Paulo, uma trajetória pela vida do apóstolo que confrontou o mundo. Né? Esse é N.T. Wright, você vai encontrar ali na livraria Café Teológico, aqui em Abrelinho, se mora em Abrelinho, você vai lá na livraria Café Teológico, encontra esse livro lá, muito bom, também, com um precinho bom, e se você for pagar à vista, ele ainda faz desconto para você. Amém? Nossa introdução vai dizer assim: nesta lição trataremos de Paulo antes da sua conversão. Ele tinha fama de perseguidor, né, da igreja. Em seu princípio, né, no princípio da igreja, ele foi um ferrenho perseguidor da igreja, né, mas porque ele não tinha ainda um verdadeiro encontro com Cristo. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele percebeu que estava fazendo a coisa errada. E quando ele percebeu que estava fazendo a coisa errada, aí sim, ele começou a fazer agora a coisa certa, que é pregar o evangelho, porque Jesus chamou ele para isso, para ser um grande pregador do evangelho. Aí diz assim para nós: ele mesmo fez uma discreção para registrar seu passado inglório como implacável perseguidor da igreja. Sendo um fariseu zeloso, Filipenses capítulo 3, verso 5, tornou-se líder destacado do judaísmo, Gálatas 1 e 14. Levantou-se como ferrenho perseguidor da igreja, como uma fera selvagem, respirava ameaças e morte contra a igreja, Atos 9:1. Assolou e devastou a igreja, Atos capítulo 8, verso 3, Gálatas 1 e 13. Exterminou discípulos de Cristo em Jerusalém, Atos 9:21. É claro, foi isso que ele fez. Ele era uma fera que queria acabar com o discípulo de Cristo, porque ele não tinha um verdadeiro entendimento, né? Porque ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele era zeloso, fariseu zeloso, porque o fariseu, ele não é contra Deus, ele é a favor de Deus, que ele era a favor da lei, ele é instruído na Torá, né? No Pentateuco, os 5 livros de Moisés, era isso que ele achava, ele era ferrenho, né? Zeloso pela lei, e por isso que ele achava que aquilo ali era uma seita, né? Que era contra Deus, mas não era. Quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, foi aí que ele viu que estava fazendo tudo errado e que estava indo contra Deus. Paulo perseguiu o caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, Atos capítulo 22, versículo 4. Fez muitas coisas contra o nome de Cristo, Atos 26 e 9. E encerrou muitos dos santos em prisões e votava contra eles quando eram condenados à morte, Atos 26 e 10. Afligiu os crentes nas sinagogas, forçando-os a blasfemar, e enfurecidos perseguia até por cidades estranhas, Atos 26 e 11. Era como um touro indomável que não queria ser amansado, Atos 26 e 14. Veja como era ele, era feito um touro indomável, não queria ser amansado. Por quê? Só porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele era instruído na lei de Moisés e achava que aquilo ali era contra a lei de Moisés. Teve de ser jogado ao chão e quebrantado para reconhecer que Jesus, que ele perseguia, era o Messias que tanto o seu povo esperava. Sua conversão foi uma grande bênção para a igreja. Somente em Jesus Cristo, o Senhor, o ser humano pode receber a devida transformação de caráter. No mundo de hoje existe perseguição em todos os lugares e todas as facetas. Esperamos que o Senhor transforme os perseguidores da igreja, que não são poucos, em fiéis seguidores de Cristo e defensores da flama do Evangelho, é claro, porque aqueles que são perseguidores, que são contra a igreja, quando se convertem, vão ser os maiores defensores do Evangelho. E aí nós temos que orar a Deus para isso, para que Ele possa transformar os perseguidores em defensores do Evangelho, como fez com Saulo. Saulo era um ferrenho perseguidor da igreja, mas por quê? Porque pelo entendimento dele, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele achava que os crentes eram contra Deus, mas na verdade não era. E quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, aí ele viu que estava fazendo a coisa errada. E o nosso primeiro ponto da lição vai falar Saulo de Tarso, o perseguidor implacável da igreja. Primeiro subponto, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Aí diz aí: como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Veja, ele era truculento, né? Mas ele era um fariseu fanático. Ele tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Esse era o pensamento dele. Ele achava que tinha que ser feito dessa forma. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Veja,
Com esse comportamento, ele achava que estava agradando a Deus, mas na verdade ele não estava agradando a Deus. Continuando. Apoiado pela casta sacerdotal, que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades, né? O perseguidor respirava ameaças e morte. Veja, ele respirava ameaças e morte, porque ele não só prendia, mandava matar também. Esse era o intuito dele, prender e matar os crentes. Porque ele tinha no entendimento dele que é isso que ele devia fazer, mas na verdade não era. Continuando. Respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, Atos 9:1. E por isso não via problema em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno, Atos 9:2. Como ele tinha recebido carta dos sacerdotes, recebido autoridade para fazer isso, que o sacerdote naquela época tinha autoridade, ele foi a Damasco nesse intuito de prender os crentes, trazer para Jerusalém, condenar e ao mesmo tempo matar. Esse era o entendimento que ele tinha. O segundo subponto vai falar ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte, Atos 9:1, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaçava sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Tá vendo? Ele não poupava ninguém. Quem seguia Jesus era preso, açoitado e muitas vezes morto, obrigado a blasfemar o nome de Cristo e muitas vezes condenado à morte, que ele é quem dava o veredito. Era isso que ele achava. Ele respirava ameaça. O negócio dele é querer acabar com os crentes. Terceiro subponto. Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso que Jesus talvez fosse um blasfemo. Veja, ele achava, como zeloso pela Torá, ele achava que Jesus era um blasfemo. Jesus não falava em nome de Deus. Ele achava isso. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ele achava um escândalo. Porque naquela época, quem ia para a cruz eram pessoas condenadas, ladrões, né, pessoas que tinham sido condenadas por Roma, e para eles aquilo ali era uma afronta. Né? E todo aquele que ia para o madeiro era considerado maldito. E para ele não aceitava como Jesus sendo o Messias. Para ele era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, a cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Tá vendo? Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Gálatas 13, 3, versículo 13. Veja que o pensamento dele era esse. Quem vai para o madeiro, né, é um maldito. Mas só que Jesus foi para lá para receber o castigo que era para nós, para receber a maldição que era para nós. Ele assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Ele nos livrou dessa maldição, por isso que ele foi para lá. E Saulo achava que ele era maldito, era um blasfemo, estava blasfemando o nome de Deus. Segundo ponto vai falar a perseguição contra a igreja de Cristo. Seu primeiro subponto, contra os seguidores de Jesus. Paulo atacou furiosamente os cristãos. Ananias, morador de Damasco, disse ao Senhor acerca dele: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Atos capítulo 9, versículo 13 e 14. Veja que o boato, o falatório a respeito de Paulo já estava por todos os cantos. E Ananias, quando foi enviado por Jesus para ir lá e orar para ele ficar curado da cegueira que ele foi assolado a ele, disse logo: Senhor, eu tenho ouvido muito falar a respeito desse homem, de quantos males tem feito aos teus santos. Veja que a notícia já tinha se espalhado, né? Que ele era uma fera, e essa fera vinha para querer acabar com os cristãos. E ainda tem mais, o povo já sabia que ele estava com autorização dos sacerdotes para prender os crentes. Veja aí.
todo mundo já sabia quem era ele. Todo mundo já sabia quem era Saulo de Tarso. Paulo era uma fera selvagem, uma ameaça concreta para todos aqueles que confessassem o nome de Jesus. Não poupava homens nem mulheres, perseguiu os seguidores de Cristo até a morte, Atos 22 e 4. Estava determinado a praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, Atos 26 e 9. Ele estava determinado a banir da terra o cristianismo, o fanatismo religioso, sem fundamento e lógico, fora da baliza bíblica, baseada apenas nos dogmas humanos, faz com que o fanático cometa loucura, é claro. Porque ele achava que Jesus era o quê? Um impostor, um blasfemo, que estava blasfemando o nome de Cristo, mas porque por mero fanatismo religioso. Por mero fanatismo religioso. Quando ele vai ter um verdadeiro encontro com Cristo, é que ele entende que Jesus era o verdadeiro Messias. Para eles, o Messias não vinha da forma que Cristo veio, mas Jesus veio daquele jeito. Todo o palco foi montado na plenitude dos tempos para Jesus vir daquela forma. Não vir da forma que eles esperavam, porque para eles Jesus vinha de outro jeito, mas Jesus veio da forma que Deus planejou para Jesus vir. A Bíblia faz descrições dos variados métodos usados por Paulo para perseguir os seguidores de Cristo. Adaptado do livro Paulo, né? Vamos citar aqui 3 métodos. Primeiro, Paulo perseguiu os seguidores de Cristo usando o percurso da lei. Paulo usava sua influência e seu trânsito no Sinédrio para o munir de carta de autorização dos principais sacerdotes a fim de encerrar em prisões e matar os cristãos. Atos 26 e 10. Veja que ele usava toda a influência dele, a influência do Sinédrio, para pegar a carta de autorização dos sacerdotes para encerrar em prisões e matar os crentes. Veja como ele era influente, né? Influente perante o Sinédrio. Sua perseguição tinha um ar de legalidade e oficialidade. Ele representava o braço repressor da lei religiosa. Ele lançava a mão, né? Ele não ia de qualquer jeito, não. Ele ia com autorização de artifícios legais para impor os discípulos de Cristo as mais duras sanções. É importante ressaltar que nem tudo que é legal é moral, né? Porque ele estava dentro da legalidade. Ele não estava fazendo nada sem autorização. Ele tinha autorização dos principais do sacerdote. Mas como está dizendo, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é o correto. Nem tudo que é lícito é conveniente, nem tudo que a lei permite deve ser feito. Há muitos fascínoras que se escondem atrás da lei para matar e oprimir os inocentes. Há muitos espertalhões que disputadoramente beneficiam-se das filigranas da lei para se afastarem, abastecerem e oprimirem o pobre e indefeso. Há aqueles que fazem as leis torcem-nas e as manipulam para alcançar seus próprios escusos e inconfessos. É claro, porque tem gente que usa de artifício de leis, né, para só oprimir o pobre, só para oprimir o necessitado. E muitas vezes a lei ela não é para aquilo, mas eles usam a mão dela para fazer isso. O outro ponto vai dizer, Paulo perseguiu os seguidores de Cristo em seus redutos religiosos. Paulo perseguia e castigava os cristãos por toda a sinagoga em Jerusalém, bem como por cidades estranhas, Atos 26 e 1. Sua área de jurisdição transcendia os limites da Palestina. Suas cruzadas furiosas avançavam além dos limites de Israel e chegavam até Damasco, na Síria, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. As sinagogas eram os locais principais de reunião onde os judeus se congregavam para estudar a lei e orar. Ali também os cristãos se reuniam para adorar Cristo e cultuá-lo. Porém, o lugar de comunhão transformou-se num palco de opressão. O abrigo da sinagoga tornou-se um corredor de perseguição, é claro, porque ele entrava na sinagoga, né, para prender os cristãos. Onde tinha uma sinagoga, ele ia lá, porque ele sabia que ali havia reunião. Ali os judeus se reuniam para ler, para orar, e ele já sabia que ali era o lugar onde os cristãos estavam reunidos. Paulo não respeitava os recintos sagrados. Ele pensava, com isso está prestando um serviço a Deus. Logo vemos que ele estava enganado. Muitos fanáticos religiosos desta estepe continuam existindo no mundo de hoje, aos montes, né? Existindo ao mundo de hoje aos montes, né? Claro que tem muitos fanáticos religiosos aí, fazendo coisas que não deve fazer, ainda diz que é em nome de Deus, feito ele. Ele fazia e dizia que era em nome de Deus, mas Deus não estava aprovando aquilo ali.
Outro ponto vai dizer, Paulo empregava a tortura psicológica. A perseguição interpretada por Paulo não consistia apenas em sanções legais para os novos convertidos. Ele os castigava não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. E ele mesmo testemunha isso. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Atos 26 e 11. Ele era um blasfemo, 1 Timóteo 1,13, e forçava os neófitos a blasfemarem. Alguns crentes, novos na fé, com medo da morte, recuavam e blasfemavam. Outros, porém, suportavam os açoites, as prisões e a morte, permanecendo fiéis. Atos 26 e 10. A tortura psicológica é pior do que o castigo físico. Os campos de concentração nazistas usaram esse artifício maligno e levaram muitas pessoas à loucura. Ainda hoje, a tortura é um dos instrumentos mais ulvitantes e ignominiosos usados para arrancar confissões e declarações que incriminam as vítimas ou aqueles que se quer condenar. É claro que ele vai usar, né, o castigo psicológico, a opressão psicológica para reprimir a pessoa, e ela vai o quê? A tortura psicológica, né, para que ela blasfeme o nome de Cristo. Ele quis ele chegar no novo convertido, fazer aquela tortura psicológica na mente dele para eles recuar e não proclamar o nome de Jesus. Aqueles que eram mais fortes, né, resistia, mas os mais fracos não. Primeiro vai fazer blasfemar de Jesus. Segundo subponto vai dizer Saulo de Tarso e Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo e Paulo teve uma participação crucial em sua morte. Ele teve plena culpa, pois era uma autoridade do Sinédrio e tinha o poder de impedir aquele massacre, é claro, porque ele recebeu cartas para isso. E Estevão estava falando de Jesus e eles não aceitaram. Foram em cima de Estevão furecidamente até matar. E ele estava lá próximo. Ele podia impedir, mas não impediu. Ficou só olhando. Está escrito que quando Estevão foi apedrejado em Jerusalém e se derramava o seu sangue, Paulo consentia em sua morte. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos capítulo 8, verso 1. Veja que os apóstolos não saíram, mas aqueles que aceitaram a Cristo se dispersaram, se espalharam, saíram de lá e foram-se embora para a Judéia e para a Samaria. Está escrito que Paulo guardava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Atos 22 e 20. Veja que ele, até as vestes ele estava guardando enquanto as pessoas estavam apedrejando Estevão. Ele viu e não fez nada, poderia fazer, mas não fez. Mas a perseguição e a morte de Estevão foram como um vento que atiçou o fogo do Espírito. Em vez de desanimar a igreja, animou-a, provou-a, né? Ele achava que com aquilo ali, a igreja, os cristãos iam parar de pregar, falar de Jesus, mas pelo contrário, como eles se espalharam, aí foi que eles falaram mesmo. Aí foi que a igreja cresceu, a igreja se animou, foi provada, mas mesmo assim ela continuou crescendo. O martírio de Estevão provocou a perseguição desembocou na dispersão, Atos 8 e 4. E a dispersão redundou na evangelização, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, Atos capítulo 8, verso 4, veja. Mesmo com a perseguição, a igreja o evangelho não parou de ser pregado. Foi aí que eles tiveram mais anos para pregar mais o evangelho ainda. Ele achava que com isso ia ser reprimir, né, os crentes, e ele não ia ter coragem de falar de Jesus, mas como eles saíram, se dispersaram e por onde eles passavam, eles falavam cada vez mais de Jesus. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes, mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual. Quando a igreja alargou suas fronteiras em direção aos confins da terra, com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou sobre a igreja, mas a perseguição, como o vento em relação à semente, apenas a espalha. Claro que quando o vento bateu, a igreja se espalhou. E quando se espalhou, o evangelho foi pregado. E muita gente foi alcançada por conta dessa perseguição que houve. Claro, houve tristeza por conta da morte de Estevão, mas mesmo com a morte dele, né, foi ali que a igreja deu o seu primeiro passo a se expandir e o evangelho foi pregado, né? Por onde eles passavam, eles não paravam de denunciar Jesus Cristo. Terceiro subponto vai falar uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Terceiro subponto, desde o seu nascedouro a igreja foi e está sendo perseguida. Satanás nunca a deixou inquieta. Assim que uma pessoa aceita Cristo e passa a pertencer à igreja, começa a ter em seu encalço o adversário, que não descansa enquanto não conseguir tirar essa pessoa da luz, trazendo de volta para as trevas. É claro, ele não vai, quando alguém aceita Cristo, o inimigo ele não vai deixar de querer
de querer fazer com que ela deixe a igreja. Pelo contrário, é aí que ele vai intentar mais ainda contra ela. É aí que ele vai usar de vários artifícios para querer fazer com que ela saia da igreja. Ele nunca deixou a igreja quieta, pelo contrário, ele fica sempre fazendo as suas investidas, e principalmente contra os novos convertidos, para que eles criem um desânimo nele e ele deixe Jesus, porque esse é o intuito dele, tirar as pessoas da presença de Cristo. É uma luta incansável do adversário, por isso o Senhor nos manda ter bom ânimo, pois não podemos nos cansar. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, passará por perseguições. O apóstolo Paulo ressaltou isso quando escreveu ao jovem Timóteo, que vai dizer: todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. É claro, todos aqueles que querem viver em Cristo vão sofrer perseguições de alguma forma. De alguma forma ele vai ser perseguido. Por quê? Porque quem está na luz é contra as trevas. E as trevas não gostam de quem está na luz. Pelo contrário, ele quer tirar quem está na luz e levar para as trevas novamente. Mas nós temos que permanecer firmes. Estevão, um dos primeiros mártires da era cristã, sentiu na pele o peso da perseguição, Atos capítulo 7, versículo 52. Mas não apenas ele, a igreja primitiva pagou um alto preço por seguir a Jesus, Hebreus 11, 38, 1 João 3 e 12. Basta ler as histórias dos mártires do Coliseu para constatar. Paulo é um caso especial de alguém que perseguiu e depois passou a ser perseguido, Atos capítulo 9, versículo 1 a 9, Filipenses 3 e 6, 1 Coríntios 15, 32, 2 Coríntios 11, 23. No Apocalipse, a igreja de Esmirna tipifica a igreja perseguida e vitoriosa. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, versículo 13. É claro, porque a perseguição ela nunca vai parar, ela sempre vai existir. Por mais que haja oração, por mais que a igreja trabalhe contra isso, mas não tem como, ela sempre vai ser perseguida. As perseguições contra a igreja nunca cessaram. Satanás sempre bateu de frente com a igreja, mas perdeu todas. O Senhor Jesus havia dito que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. A opressão sofrida pela igreja ao longo do tempo se deu de várias maneiras, por meio religioso, teológico, em cumprimento a determinações legais, políticas e culturais. Foram e serão aplicados de modo integrado, a fim de que os perseguidores não encontrem escapatória. Na Idade Média, vários foram os instrumentos destrutivos que os papas usavam para intimidar os crentes fiéis, e uma delas foi a satânica Santa Inquisição. Muitos cristãos foram queimados vivos nas fogueiras do ódio, mas Satanás fracassou outra vez. Os cristãos perseguidos por toda a Europa começaram a migrar para a América, acabaram construindo nela a maior potência da terra, e através dela o evangelho foi sendo alcançado por todo mundo, tendo inclusive chegado ao Brasil. Deu tudo errado para Satanás. A igreja tendo o Senhor Jesus como seu comandante, venceu e seguiu triunfante. É claro, porque quanto mais persegue, quanto mais fazem coisa contra a igreja, pelo contrário, a igreja cresce. Quanto mais uso de artifício contra os cristãos, a igreja segue avante, crescendo, ela não para. Como bem diz o pastor Lenay Cabral, a igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. É claro, porque tem países que é proibido a pregação do evangelho, e os missionários estão ali pregando e muitas vezes pagam com sua própria vida por conta de estar pregando o evangelho de Jesus. Mas já sabia que isso ia acontecer, porque a igreja, aonde ela chega, ela vai ser perseguida de alguma forma, porque eles não aceitam o evangelho de Cristo, eles não aceitam que Jesus é o único que pode salvar o homem. Além da perseguição tradicional aos cristãos, há a perseguição mais sofisticada que se dá no campo cultural. Por exemplo, quando tentam reduzir a vivência da fé à vida privada dos cristãos, trata-se de uma perseguição cultural e ideológica. A perseguição cultural também manifesta-se por meio da literatura anticristã e através da indústria de entretenimento. Escritores intelectuais seculares a serviço do inferno têm feito de tudo para profanar e perverter o evangelho de Cristo. Certo autor de renome internacional publicou há alguns anos atrás um livro que relata uma falsa história sobre a vida sentimental de Jesus. Além da literatura, outras manifestações culturais têm sido usadas para desqualificar e desacreditar o cristianismo. Peças teatrais, filmes como
A Última Tentação de Cristo, músicas, pinturas e outras formas de expressão artística têm sido manipuladas pelo diabo para afastar as pessoas do Evangelho de Cristo. É claro, eles vão usar de tudo, da internet, de filmes, de peças de teatro, tudo eles vão usar para querer blasfemar o nome de Jesus. Mas temos que permanecer firme. A igreja tem que permanecer de pé. Hoje a perseguição é camuflada. Satanás sutilmente está usando pessoas de dentro da igreja, falsos mestres e falsos pastores, para persegui-la com disseminação de falsas teologias, falsas doutrinas, falsos ensinos. Peçamos a Deus o dom de discernimento. Ele é indispensável nestes últimos dias da igreja, é claro. Tem que pedir o dom de discernimento, porque está muita coisa aparecendo, muitos ensinamentos distorcidos a respeito da igreja de Cristo e a respeito do Evangelho. Nosso terceiro ponto vai dizer: quando o sistema se volta contra a igreja. Primeiro subponto: como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Atos capítulo 9, versículo 21 e Atos 22, versículo 5. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1 e 3. Veja que para ele não importava se fosse homem, mulher, criança, ele perseguia tudo. E além de perseguir, ainda matava. Não só perseguia. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsai-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. João 16 e 2. Veja que Jesus já tinha alertado que ia ser perseguido e ser morto. E eles ainda iam dizer que estavam prestando um serviço a Deus, um serviço a favor de Deus, mas não era. Era errado. Segundo subponto: perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Atos 26, versículos 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus, é claro. Aquele que estava fiel, mesmo tudo isso, perseguições, apedrejamento, açoite, mas não negou o nome de Cristo, permaneceu fiel. E é isso que nós devemos fazer. Quando viesse uma perseguição sobre nós devemos permanecer fiéis ao nome de Jesus. Era isso que eles faziam. Terceiro subponto vai perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wing, os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. É claro, custou alto preço, porque quando o pentecostalismo se instalou no Brasil, houve muita perseguição por parte de outras religiões. Outras religiões que achavam que só ela que levava o homem para o céu. Mas quem leva o homem para o céu é Jesus. E não outros intercessores, como muitos ainda pregam por aí. O único que intercede pelo homem era Cristo. E eles, com essa nova doutrina, não aceitavam. E ainda muitas vezes não aceitam. Hoje falam de Jesus superficialmente, mas não falam de Jesus como ele sendo o verdadeiro Salvador, como ele sendo o verdadeiro quem intercede pelo homem. Não, dizem que é fulano, cicrano e beltrano, mas não, quem intercede pelo homem é Cristo. Não existe outro que possa interceder pelo homem. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer que só há intercessor pelo homem. Jesus Cristo, o homem. É Jesus que intercede pelo homem, e não é outra pessoa. Mas para essa religião, eles acham que tem outras pessoas que intercedem por nós, mas não, só quem intercede é Cristo. Para concluir a nossa lição, vai dizer assim: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso, a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus, a igreja é dele. E ela só vai deixar de subsistir aqui na terra quando ele vier e arrebatar toda a sua igreja. Mas enquanto isso, ela vai estar aqui
pregando o evangelho, mesmo com perseguições, mesmo com alguém não gostando, mesmo com alguém falando mal, mas ela vai estar aqui até a volta de Cristo pregando o evangelho.